Meu nome é Geanderson Vieira e eu vou falar sobre a epiderme e sobre o extrato córneo da epiderme. Ela é formada por tecido epitelial estratificado, pavimentoso e queratinizado, e ela não possui capilares sanguíneos. Algumas funções da epiderme é servir como uma barreira de proteção do organismo, absorver os raios ultravioletas, evitar a perda de água e promover a sensação do tato. Ela é formada por basicamente 4 tipos principais de células, que são os queratinócitos, que são os responsáveis pela função de produzir a queratina, os melanócitos, que são os responsáveis por produzir a melanina, a célula de Merkel, que é a responsável pela sensação do tato, e a célula de Langerhans, que é a responsável por como se fosse um mecanismo de defesa da epiderme. A epiderme é formada por algumas camadas, como podemos ver aqui, primeiramente a camada basal, de dentro para fora, né? A camada espinhosa, a camada granulada, a camada lúcida, que geralmente é presente somente na palma da mão ou na planta dos pés, que são áreas que têm mais contato, e a camada córnea, que é a camada mais externa da epiderme. A camada córnea, ou extrato córneo, são formadas por células mortas, sem núcleo e achatadas, que possuem grande quantidade de queratina e elas estão continuamente se descamando para a renovação dessa camada. A derme é a segunda camada da pele, é uma camada mais profunda da pele e ela é formada pelo tecido conjuntivo denso não modelado. A derme é composta por fibras elásticas e colágeno que dão resistência à pele e é também uma região bastante vascularizada, responsável por nutrir a epiderme. A derme possui 2 camadas, a camada papilar da derme, que é uma camada mais superficial, formada pelo tecido conjuntivo frouxo, e a camada papilar possui dedos que fazem a comunicação com a epiderme. E a camada reticular, que é uma camada mais profunda, é formada pelo tecido conjuntivo denso não modelado, que tem onde possui as artérias, as veias, o folículo piloso e as glândulas sebáceas e sudoríparas. E a camada córnea é que abriga os poros das glândulas sudoríparas e a abertura das glândulas sebáceas. O extrato basal fica entre a derme e a epiderme, tem a função de unir essas 2 camadas, e o tecido subcutâneo ou hipoderme não faz parte da pele. É um tecido que tem a função de unir a derme aos tecidos e órgãos adjacentes. As unhas são formadas por células escamosas queratinizadas e estão localizadas nas porções terminais dos dedos. Elas têm como principal função a proteção das extremidades dos dedos das mãos e dos pés, além de atuar na manipulação de pequenos objetos. A matriz ungueal é onde é encontrado o epitélio germinativo, onde ocorre a proliferação celular. As células produzidas nessa região formam um prato ungueal e estende-se desde a matriz até a porção livre. Ela tem consistência dura e está localizada sobre o leito ungueal. O prato ungueal ele apresenta 2 regiões, uma esbranquiçada, da região proximal da unha, que recebe o nome de lúnula, e a outra, que é uma região de borda livre. O epinóquio é a camada da epiderme, que está localizado abaixo da borda livre da lâmina ungueal e tem a função de unir o leito à pele. As sobrancelhas elas têm funções fisiológicas e estéticas. Elas constituem um elemento fundamental para a estética do rosto e suas funções fisiológicas estão relacionadas com a proteção ocular. Elas impedem a entrada de suor nos olhos e atuam como obstáculo à entrada de corpos estranhos. O músculo eretor dos pelos é um feixe de fibras musculares lisas e que atua sobre o controle do sistema nervoso autônomo. Ele está localizado na porção superficial da derme e se liga ao folículo piloso. Sua contração faz o folículo piloso assumir uma posição mais vertical. Quando os pelos estão eretos e o folículo piloso é empurrado para cima, produzindo pequenas elevações na superfície da pele, esses produzem
um ato reflexo do corpo em resposta às sensações térmicas ou emotivas e que nós chamamos de arrepio. Na pele existem diversos tipos de receptores de estímulos táteis. São esses receptores que recebem e transmitem ao cérebro a sensação de toque. Esses mecanismos responsáveis pelo tato estão localizados na segunda camada da pele, a derme. Alguns desses receptores são as terminações nervosas livres. Os outros receptores estão organizados na forma de corpúsculos. São células especializadas e que estão em contato com as terminações nervosas. Os corpúsculos sensoriais eles são classificados em mecanorreceptores, que são aqueles que respondem a estímulos mecânicos como a pressão, e em termorreceptores, que são aqueles que estão relacionados com a percepção da variação da temperatura. Cada receptor é especializado na percepção de estímulos específicos, sendo que cada receptor tem um axônio e, com exceção das terminações nervosas livres, todos eles fazem associação com tecidos não neurais. As terminações nervosas livres estão localizadas nas camadas mais inferiores da epiderme e respondem a estímulos mecânicos, químicos, térmicos e dolorosos, além dos estímulos da coceira e das cócegas. Os termorreceptores e os nociceptores estão distribuídos ao longo da pele e de tecidos internos. Os corpúsculos de Pacini são os receptores localizados nas articulações sinoviais, perimísio de tecido muscular esquelético e alguns órgãos viscerais, sendo abundantes também na pele das palmas das mãos, nas plantas dos pés, nos genitais externos e nas mamas. Eles captam especialmente estímulos vibráteis e táteis. Eles são formados por uma fibra nervosa cuja porção terminal amielínica é envolta por várias camadas que correspondem a diversas células de sustentação. A camada terminal é capaz de captar a aplicação da pressão, que é transmitida para as outras camadas e enviada aos centros nervosos correspondentes. Os corpúsculos de Ruffini são as terminações nervosas encapsuladas. Eles são localizados nas camadas mais profundas da derme, no tecido subcutâneo, e respondem a estiramentos e pressões contínuas, detectam movimentos articulares e são responsáveis pela percepção do calor. Os corpúsculos de Krause são abundantes nas túnicas das mucosas. Eles respondem a pressões leves e vibrações de baixa frequência. Eles são formados por uma fibra nervosa cuja terminação tem forma de clava, além de possuírem receptores térmicos para o frio. Meu nome é Anderson Vieira e eu vou falar sobre as glândulas sudoríparas e a glândula sebácea. A glândula sudorípara é uma glândula exócrina. Ela tem como função a produção do suor, que o suor tem como função também a termorregulação da temperatura do corpo. Elas são encontradas por todo o corpo, com exceção de alguns locais como lábios, glande do pênis e clítoris. Elas são classificadas em dois tipos. Temos a glândula merócrina ou écrina e a glândula apócrina. As glândulas écrinas ou merócrinas elas são mais frequentes e ocorrem em toda a extensão do corpo, com mais concentração na palma das mãos e nas plantas dos pés. A glândula écrina, como podemos ver na imagem aqui, ela é responsável por levar sua secreção, ou seja, o suor, diretamente para cima da pele. E essa secreção, o suor, ele não contém parte do citoplasma. E as glândulas écrinas, elas são ativas desde o nascimento da pessoa. Por outro lado, também temos as glândulas apócrinas, que elas são maiores e menos frequentes. Elas são geralmente encontradas nas axilas e nas regiões anais e genitais. A glândula apócrina, ao invés de liberar diretamente na superfície da pele, como a merócrina, ela faz a liberação no canal do folículo piloso. E a secreção que ela produz é um pouco mais viscosa, porém não tem cheiro. O cheiro característico é devido às bactérias que tem nos locais onde ela é mais presente. Elas são divididas em duas porções. A porção secretora, que é esse conjunto enovelado, que é responsável pela produção do suor, e a porção condutora, que vai ser responsável por conduzir a secreção até o local de destino. A sebácea, ela também é uma glândula exócrina, que está presente na maior parte do corpo, com algumas exceções, como a planta dos pés e a palma das mãos. Ela possui sua porção secretora como se fossem vários cachos de uva, que se unem em um único duto que vão até o canal do folículo piloso para liberar a secreção. Em alguns locais onde não se tem o folículo piloso, a secreção, chamada de sebo, ela pode ser expelida diretamente na superfície da epiderme.
O sebo é uma secreção oleosa, geralmente composta por ácidos graxos, ésteres de colesterol e também por partes da célula secretora. A principal função do sebo é de lubrificar a pele e os pelos e, além disso, ele também ajuda a diminuir a perda de água pela pele. Meu nome é Cláudia Carina, nosso grupo ele ficou responsável pelo tato. Eu vou falar um pouquinho sobre os pelos. O folículo piloso é a estrutura responsável por dar origem ao pelo. Ela vai gerar as células que vão formar os pelos, ela é responsável por seu desenvolvimento e pelo seu crescimento. Os pelos eles têm 3 funções básicas, que são proteção, sensitiva e termorreguladora. Na função protetora, temos os nossos cabelos, que eles vão proteger o nosso couro cabeludo contra raios ultravioleta e contra o frio, também contra traumatismo craniano. Nos nossos cílios, eles vão proteger os nossos olhos de agentes estranhos, raios solares e também contra a poeira. Na função sensitiva, os nossos pelos mais finos, eles vão proteger o nosso corpo, eles têm a função de sentir, né? E na função termorreguladora é a manutenção da temperatura corporal estável. Falando um pouquinho agora sobre a nossa palma da mão, ela é muito importante porque ela é muito sensível a diferentes texturas e temperatura. Elas nos ajudam a sentir e a segurar os objetos, né? Então, elas são muito importantes para o sentido do tato, porque elas nos permitem determinar temperaturas e até o nível de rigidez daquilo que a gente toca. Sobre a planta dos pés, um estudo feito na Universidade de Oxford mostrou que os nossos dedos dos pés eles são imperceptíveis ao tato. Esse estudo ele foi feito com 19 voluntários, todos eles eram saudáveis e eles não conseguiam diferenciar quais dedos estavam sendo tocados. Eles confundiam os dedos, o segundo com o terceiro e o terceiro com o quarto, né? E algumas doenças, elas podem provocar esse fenômeno, né, de incapacidade de reconhecer certos estímulos. Mas em pessoas saudáveis, foi a primeira vez que se percebeu que há uma dificuldade, né, em identificar certas partes do nosso corpo. Por exemplo, o dedo dos nossos pés. Muito obrigada.